Olá, aqui Alcides falando, agora para o capítulo 17, que é um dos capítulos mais importantes e reveladores do livro de Apocalipse. Nesse capítulo, a besta que apareceu, ela foi citada no capítulo 11, que ela derrota os santos, as testemunhas. Ela é citada no capítulo 13, porque o dragão, Satanás, ele vai até o mar, ele vai invocar essa besta. Quem seria essa besta? Então ela vai ser identificada agora nesse capítulo 17. Mas vai chamar a atenção um detalhe aqui, há uma mulher está sobre a besta. Quem seria essa mulher? Então vamos iniciar. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Você sabe que as águas, aqui tem o símbolo, representa as nações, Então essa mulher está sobre as nações, ela domina sobre as nações. E é dito no versículo 2, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Então transportou-me um anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, uma besta vermelha. Essa besta está repleta de nome de blasfêmias, e repare, a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, essa é a mesma besta que nós vimos no capítulo 13, 7 cabeças, 10 chifres. A mulher está sobre essa besta. E ela se acha, no versículo 4, vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas. Tem na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, com as imundícias da sua prostituição. E repare o que está escrito. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E um detalhe chama a atenção nessa mulher que está sobre a besta, porque repare que no versículo 6 ela está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Então essa mulher ela se embriaga com o sangue dos santos, dos cristãos. E quando a vi, diz João, admirei-me com grande espanto. Quem seria essa mulher? Quem seria essa mulher que está sobre a besta? Nós já vimos que essa besta, nós vamos identificar aqui essa besta como o Império Romano. Mas e a mulher? Então, eu vou adiantar aqui esse capítulo, mas vou retornar aqui para o versículo 5, porque nós vamos ver quem é essa mulher. Eu não preciso querer encontrar um segredo agora no século 21 para encontrar quem vai ser essa mulher, porque essa mulher está descrita dentro do contexto histórico do que está para acontecer com a igreja, E aqui ela vai ser identificada. Então eu tenho que ver a interpretação da Bíblia, o que é que o livro sagrado diz, O que foi que o anjo revelou a João, Então eu vou para o último versículo desse capítulo e vai dizer, versículo 18: a mulher que vistes é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Eu pergunto a você, qual era a cidade que dominava sobre os reis da terra na época que João recebeu a visão do Apocalipse, do primeiro século? Qual era a cidade? Você sabe a resposta. Exatamente, Roma. Era Roma a cidade. Então essa mulher, ela representa a cidade de Roma, que está sentada sobre a besta, que é exatamente o Império Romano. Mas isso não é simplesmente uma questão de achismo, Não, eu acho que é o Império Romano. Ele vai ser tão claramente identificado nesse capítulo que fica impossível querer imaginar outra coisa, Então, voltando, ela está embriagada com o sangue dos santos. Por quê? Porque o Império Romano derramou sangue de santos, O Império Romano perseguiu, matou, derramou sangue de cristãos, E Roma era a capital do Império Romano. Roma era onde estava o imperador, Então está tudo relacionado aqui. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Diz-te aí o mistério da mulher
e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Então ele vai identificar agora a besta. Repare, a besta que vistes era e não é. Veja que interessante, a besta era e não é. O que isso quer dizer? Lembra da cabeça que foi golpeada de morte, mas que havia sido curada? Então aquela cabeça era a besta, mas ela foi golpeada de morte, ela não era. Então era a besta na época de Nero. Na época de Nero a besta era. Por quê? Porque Nero estava exatamente agindo como a besta, matando, perseguindo, derramando sangue de cristãos. Mas a cabeça foi golpeada, Nero morreu, então não é. E por que não é? Porque no momento não está havendo perseguição. Lembra que esse livro está sendo escrito no momento em que a igreja não está, mas ela vai ser perseguida. É uma revelação das coisas que vão acontecer em breve, e vai ser em breve. Então essa besta, ela está para emergir do abismo, mas já é dado o decreto. Repare, ela caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Ou seja, a besta era na época de Nero. Por que não é? Porque nesse momento a perseguição não está acontecendo no Império Romano. Havia perseguição, havia hostilidade contra cristãos, nós sabemos disso por parte do judaísmo, mas o Império Romano aqui nesse momento não está perseguindo a igreja. Então não é. Mas lembra que a Apocalipse são coisas que vão acontecer em breve. Ou seja, o que vai acontecer em breve? A besta aparecerá. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. O que são as 7 cabeças da besta? Então ele vai dizer agora, são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. Então nós temos 2 sentidos aqui para as cabeças que vai identificar a besta. Primeiramente são 7 montes, 7 colinas, aos quais a mulher está assentada. Você ficaria impressionado se eu lhe dissesse que a cidade de Roma ela é construída sobre 7 colinas? Isso é um dado geográfico preciso que qualquer bom professor de geografia vai poder lhe confirmar. Interessante, não é? A cidade de Roma ela é construída sobre 7 montes. Então, claramente está identificado aqui o Império Romano. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. Roma, a cidade de Roma é construída sobre 7 montes. Mas repare que ele vai dar também o outro sentido. São também 7 reis. São também 7 reis. 7 reis do Império Romano. E o que vai ser dito desses reis? Então, o que são esses reis? Quem são esses reis? Versículo 10. São também 7 reis, dos quais caíram 5. 5 reis já haviam caído, não tinham mais, e um existe. Então, eu vou mostrar aqui a lista de imperadores romanos. Repare aqui. Então, 5 reis já tinham caído. Quem seriam esses 5 reis que já haviam caído? Augusto César, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Lembra que a besta era, né? Então, esses 5 reis já haviam caído. Um existe. Quem seria esse rei que existe? Então, esse rei que existe é Vespasiano. A besta aqui não é. Vespasiano não perseguiu a igreja. Na verdade, ele deu um duro golpe, não foi contra a igreja, mas foi contra os judeus, contra o judaísmo, na destruição da cidade de Jerusalém e do templo. Mas ele não perseguiu cristãos. Então, voltando aqui para o nosso capítulo, né? Nós vemos aqui, dos quais caíram 5, um existe e o outro, repare, ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco, né? Então, mais um detalhe histórico interessante. Tito é o que ainda não chegou, mas quando chegar, ele tem que durar pouco. E realmente é interessante, o governo de Tito durou apenas 2 anos. Foi pouco tempo o governo de Tito. E aí o que é dito em seguida? Agora veja quem é a besta. Quem é a besta? E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Então, o 8º rei. Quem é o 8º rei? Aí nós chegamos em Domiciano, né?
Então, Domiciano é o 8º rei. Então, veja bem, a besta, 5 já caíram, um existe, que é Vespasiano, o outro ainda não chegou, o Tito ainda não tinha chegado, mas durou pouco, e durou pouco realmente, 2 anos, mas é o 8º rei, Domiciano. Foi exatamente Domiciano que começou uma implacável e terrível perseguição contra a igreja. E então a besta volta. A besta na época de Nero, ela era, mas Nero morreu. Ela não é, Vespasiano não é, mas agora ela volta, ela passaria a ser, ela se tornaria, ela viria, né? A besta que está para emergir do abismo, Domiciano. Por quê? Porque Domiciano vai voltar exatamente à mesma perseguição de Nero, com muito mais força, muito mais implacável. Enquanto que Nero perseguiu mais ali na cercania de Roma, o Domiciano iria perseguir cristãos por todo o império, e não somente isso, ele iria se declarar Deus, né? Ele iria exigir adoração. Então a igreja iria recusar isso claramente, iria entrar em choque contra essa maldade desse imperador, que é encabeçado aqui como a besta, né? Como a besta. E aqui é dito, né? Os 10 chifres. Repare que a besta ela tem 7 cabeças, mas tem também 10 chifres. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Seria reis que ainda viriam. Seria um segmento de reis depois dessa descrição desses 8 reis que foram dados, né? Tem esse um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Esses reis iriam continuar a mesma maldade da besta. E veja, versículo 14: eles pelejarão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. A igreja seria vencedora. Então, embora aqui está narrado um grande conflito, e quando ele iria iniciar, é dito aqui que a igreja seria vencedora, mas os eleitos e fiéis, né, venceriam. Então, exatamente, após a morte de Domiciano, os outros imperadores vão continuar. Agora nós temos uma questão, é que alguns vão perseguir mais, outros vão perseguir menos. Tem alguns que praticamente não vão ter tanta maldade assim de perseguir cristãos, mas o fato é que segue exatamente 10 imperadores que vão manter essa hostilidade contra os cristãos. Depois desses 10, a gente chega no imperador Constantino, que praticamente põe fim à perseguição contra os cristãos. Versículo 15: falou-me ainda: as águas que viste, onde as meretrizes está assentada, o que são as águas? Povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que vistes e a besta odiarão a meretriz, cidade de Roma, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. A luxúria, a corrupção, né? Querer sugar, querer tirar toda a riqueza, como a corrupção aqui do Brasil mesmo, né? Eles fariam o mesmo com Roma. Eles iriam despojar toda a riqueza de Roma, e Roma iria entrar em declínio e desastre, né? E Deus estaria julgando Roma através desse fato que ocorreria, né? Por que então isso? Porque em seu coração incutiu Deus que realiza o seu pensamento, e o executem a uma e deem à besta o reino que possuem. Mas veja, até que se cumpram as palavras de Deus. A besta teria poder, ela teria poder de perseguir, de matar cristãos, mas isso iria acabar. E a mulher, como nós já vimos, né, é a grande cidade que domina. Nós sabemos que essa mulher era exatamente a cidade de Roma, né? Para terminar, vamos ver aqui um desenho aqui do reino do livro de Daniel, que também vai identificar essa besta, né? Nós temos em Daniel, se você já leu o livro de Daniel, já estudou, temos 2 capítulos que estão interrelacionados, né? O capítulo 2 e o capítulo 7. Ambos vão falar da mesma visão, né? As visões são diferentes, mas tem o mesmo significado. No capítulo 2 de Daniel, tem a visão de uma grande estátua, que foi o sonho do rei Nabucodonosor. Daniel deu a interpretação. A cabeça de ouro era o próprio rei, o império da Babilônia. E as partes seguintes seriam 3 reinos que viriam, né? Quais foram os reinos que sucederam o Império Babilônico? A gente encontra isso no livro de História. O Império Medo-Persa, o Império Grego e, por fim, o 4º império foi o Império Romano, que são os pés de ferro. No capítulo 7, a mesma visão, o mesmo significado Daniel vai ter, só que agora não vai ser uma estátua, vai ser 4 animais.
O primeiro animal é o leão com asas, que era o Império da Babilônia. Interessante, o símbolo da Babilônia era exatamente um leão com asas. Um urso que se levanta de um dos seus lados, porque exatamente eram dois impérios num só, o Império Medo-Persa. O leopardo de 4 cabeças, o Império Grego, que teve 4 generais, né? E o quarto animal é uma besta. É uma besta que tem chifres, né? Tem 10 chifres. Então, essa besta é o quarto império. Quem foi o quarto império? Foi o Império Romano. Aqui em Daniel, essa besta também ela vai fazer guerra contra os santos, né? Então, nós temos aqui a mesma visão. Então, essa mesma besta que é o quarto império é exatamente essa besta que está sendo descrita aqui no livro de Apocalipse, né? E quando dá a lista dos reis, os 5 reis já tinham passado, um existia, era Vespasiano, o outro duraria pouco, chegaria Tito, é o 8º rei. Domiciano vai iniciar a perseguição implacável contra a igreja. Então os irmãos, os cristãos, eles ficam sabendo aqui, através da revelação dos capítulos 17, quando viria, sabia que estaria em breve, realmente era em breve, eles saberiam quando viria a besta, o que ela faria, mas eles ficam sabendo principalmente que eles seriam vencedores, né? Eles fariam guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro iria vencer juntamente com os eleitos e fiéis. Então a vitória é assegurada à igreja, né? A igreja seria vencedora, mas os irmãos teriam que estar preparados. Eles estão numa época do imperador Vespasiano, onde nada disso está acontecendo, mas eles já sabem que vai acontecer e que o 8º imperador vai ser um perseguidor implacável. Então temos aqui no capítulo 17 uma revelação detalhada e perfeita que aquela igreja no primeiro século pôde receber e saber exatamente o que estava para acontecer, e o profeta, né, João, na qualidade de profeta, revelou isso para a igreja, e eles tiveram todo o conhecimento, o entendimento e a preparação para enfrentar essa grande perseguição e ser vencedores. Que possamos também ser vencedores diante de todas as provações que venham sobre nós. Bendito seja o Senhor nosso Deus.